Controle mental é possível? Absolutamente. Há uma montanha de evidências. Hoje sabemos que existem tecnologias que podem induzir som no cérebro à distância, podem monitorar e alterar ondas cerebrais à distância, podem alterar o comportamento à distância, podem induzir imagens no cérebro à distância, podem atingir órgãos individuais à distância. Podem interromper a ligação de íons de cálcio em superfícies de células individuais à distância, criando dor e outros efeitos em qualquer lugar do corpo. A tecnologia de controle mental existe, sem dúvida. Dr. Eldon Bird, oficial da Marinha, 2001. Manual de treinamento para gangstalking. Por doutora Rauni Leena Kilde. A doutora Rauni Kilde, MD, era diretora médica do norte da Finlândia, onde tomou conhecimento do programa de gangstalking do governo. Ela escreveu um livro expondo o programa Targeted Individual, que incluía o manual de treinamento para gangstalking. O uso de grafias britânicas sugere que ele pode ter sido escrito originalmente por agentes da inteligência britânica. Para criminosos do governo e fontes humanas confidenciais, CHS, você sabia que alguns dos seus amigos criminosos recebem até $500 mil por ano do FBI? Onde está seu dinheiro? Por que você não recebe assim? Fonte: The Intercept. 1. Geral. As operações em geral são do tipo vigilância ativa. A vigilância passiva é observar um alvo secretamente, para obter informações sobre o alvo. A vigilância ativa pode incluir a coleta de informações, mas, também, inclui o agente deixando o alvo ciente de que está sob vigilância. Além da vigilância ativa, os agentes realizam atos para manter o alvo desconfortável, 24 horas por dia. Embora as operações sejam silenciosamente aprovadas e cobertas pelo sistema de justiça oficial, elas não são vistas como criminosas por natureza pelos cidadãos que não têm um forte senso de certo e errado. Os agentes devem tomar muito cuidado para que todo e qualquer ato de punição seja negável. Isso significa que se o alvo reclamar com a polícia, ou quaisquer outros oficiais, ou amigos, vizinhos, familiares ou médicos, a natureza da punição deve ser vista como a imaginação hiperativa do alvo ou, melhor ainda, uma indicação de que o alvo é doente mental. O sistema tem trabalhado por anos para recrutar o estabelecimento médico para ajudar a manter a negação, e hoje, a maioria dos alvos são imediatamente rotulados como doentes mentais e frequentemente forçados a tomar medicamentos antipsicóticos quando reclamam. Mas seus agentes ainda devem fazer sua parte habilmente, para realizar atos de punição, de modo que quase qualquer pessoa a quem o alvo reclame negue que um crime contra o alvo tenha ocorrido. Como agente, você será treinado em como fazer isso. O sistema foi abençoado com tecnologia avançada que permite punições pesadas às vezes em que o alvo está em sua casa, silenciosamente, através das paredes, e isso é muito negável. Os agentes devem passar pelo treinamento inicial e demonstrar um alto nível de comprometimento para manter a segurança da comunidade e a capacidade de operar de forma negável, antes de serem considerados para o treinamento avançado de punição eletrônica. O treinamento de punição eletrônica está além do escopo deste manual. A organização tem muita sorte em poder recrutar os melhores especialistas para dar suporte às pessoas de operações de campo. Psicólogos são a chave para encontrar maneiras de maximizar sentimentos de estresse e desesperança no alvo e degradar a saúde do alvo, de muitos atos individuais de punição invasiva menores. Técnicos em todos os campos: telecomunicações, energia elétrica, sistemas elétricos e de alarme de edifícios e funcionários de serviços públicos em todos os campos usam suas posições para infligir muitos problemas absolutamente de aparência normal em alvos de forma contínua. E, claro, os serviços de muitos serralheiros qualificados são inestimáveis nisso. Como um agente comunitário, CBA, você terá o privilégio de trabalhar com uma equipe capaz de oferecer melhor justiça do que o sistema oficial. 2. Vigilância. A vigilância é a base de todas as operações. Tanto a vigilância visual do agente comunitário, CBA, quanto a vigilância eletrônica avançada são usadas. Este capítulo cobrirá apenas a vigilância visual do agente local. Seu agente líder local agendará vigílias de vigilância para cada alvo naquela comunidade. Cada alvo terá pelo menos um CBA observando-o, o tempo todo, mesmo em casa e dormindo. Cada equipe de vigilância do CBA receberá um número de telefone celular para relatar as ações e movimentos do alvo ao Centro de Controle, CC, local. As ações a serem relatadas incluem, mas não estão limitadas a: o alvo acende as luzes para começar o dia. O alvo usa o banheiro ou chuveiro. O alvo sai da residência. O alvo vai embora.
O alvo chega ao trabalho ou faz compras ou visita qualquer outro estabelecimento ou local. O alvo chega em casa. O alvo faz uma refeição em casa ou no restaurante. O alvo se envolve em atividade sexual. O alvo apaga as luzes no final do dia. O alvo acende as luzes no meio da noite. O alvo viaja para fora da cidade. Algumas dessas observações serão realizadas pelo corpo eletrônico, EC, mas os CBAs devem tentar fazer e relatar o máximo possível de observações detalhadas da atividade do alvo. A razão pela qual tais detalhes são necessários é que a fase de punição da vigilância ativa exige que os supervisores personalizem cada ação de punição para corresponder à personalidade do alvo e à necessidade de fazer com que cada ação de punição pareça ser intervalos normais da vida. Uma importante função de punição da vigilância é sensibilizar o alvo. Os alvos nunca são informados de que estão sob vigilância ou sendo punidos. Em vez disso, vigilância próxima e ativa e outras atividades, acontecendo com frequência demais para serem descartadas como intervalos normais da vida, eventualmente farão com que o alvo perceba que está sob vigilância e punição. Como um agente comunitário, CBA, você receberá instruções específicas sobre exatamente quando, onde e como executar ações de punição. Contanto que você execute as instruções de punição exatamente como dadas, não há como acreditar no alvo se ele reclamar, e você não estará exposto ao risco de ação por parte da polícia. O quão bem as ações de punição funcionam depende de quão precisos e completos são seus relatórios em muitas situações. O Centro de Controle, CC, adquire acesso a propriedades ou apartamentos imediatamente próximos às casas ou apartamentos do alvo. Como o EC, Electronic Corps, tem equipamentos de vigilância e punição através da parede, eles estarão relatando a atividade do alvo junto com os agentes comunitários. Em uma configuração típica, os CBAs podem ser postados em um carro estacionado onde a casa ou apartamento do alvo pode ser observado durante a noite, por exemplo. Nessa configuração, o CBA no carro pode ser instruído a ligar, usando celulares estilo walkie-talkie, para outro CBA, ou equipe, esperando ou patrulhando de carro nas proximidades para seguir o alvo, ou você pode ser designado para seguir o alvo você mesmo. Você receberá instruções do seu centro local sobre como seguir o alvo. Alvos em trânsito podem ser seguidos secretamente ou visivelmente. Em caso de dúvida, fique um pouco para trás e entre em contato com o centro para obter instruções, pois alvos em trânsito podem apresentar muitas situações inesperadas. O centro sempre monitorará a posição do alvo, portanto, se um alvo der um deslize para o CBA, ele designará outros agentes comunitários apropriados para pegar o alvo na primeira oportunidade. Certifique-se de notificar o centro de controle imediatamente se você perder o alvo. Ao aplicar o segmento visível de um alvo, deixando o alvo desconfortável por causa da sua presença, você receberá instruções sobre quando interromper o segmento. Outro CBA ou equipe de CBA pode pegar o segmento visível, mas depois que você se afastar, eles avisam que você está livre e pronto para a próxima tarefa. 3. Interceptações. Interceptações são onde agentes comunitários, CBA, parecem cruzar apenas coincidentemente o caminho, a pé, com o alvo. Uma vez que o alvo tenha sido sensibilizado a ponto de perceber que está sob vigilância e punição, ele reconhecerá e ficará apropriadamente desconfortável com o simples ato de vários CBAs, simplesmente por acaso, cruzarem seus caminhos. Seu centro de controle local irá instruí-lo sobre como você será orientado a realizar uma interceptação. Frequentemente, você terá um supervisor no local, posicionando você e dando sinais de mão sobre quando começar seu movimento para interceptar o alvo. Como os alvos se movendo nem sempre são totalmente previsíveis, o sucesso das interceptações CBA depende muito do corpo eletrônico, que tem meios de monitorar o paradeiro exato de cada alvo e, por meio de programas de computador, prever exatamente quando e onde um alvo estará enquanto se move pela comunidade. Seu local tem um meio especial de receber instruções instantâneas e silenciosas para o centro. Os CBAs interceptadores podem ser solicitados a realizar uma das seguintes formas de interceptação. Cruzamento de caminho simples, exigindo que o alvo tome uma ação evasiva para evitar colisão. Vários CBAs às vezes realizam isso várias vezes durante uma única saída de um alvo. A pé, caminhando por um longo período no lado oposto da rua do alvo ambulante. 3. Chegar a um lugar conhecido por ser o favorito do alvo e simplesmente ocupar esse lugar no momento em que o alvo está prestes a chegar. Restaurantes, parques, assentos em instalações públicas, até mesmo assentos de ônibus são exemplos.
às vezes apenas ficar em tal local em horários e lugares onde as pessoas normalmente não fazem isso. 4. Fumar, tilintar moedas, assobiar ou bater os pés perto do alvo em um local onde o alvo é conhecido por precisar ficar de pé, como para esperar o ônibus, ou ficar bem atrás de um alvo em um bebedouro. Um grupo, até uma dúzia de CBAs, pode ser designado para chegar a uma loja logo à frente de um alvo e formar uma fila à frente do alvo, gastando tempo comprando bilhetes de loteria, para atrasar o alvo. O alvo está muito cansado e ansioso para chegar em casa depois do trabalho, por exemplo, ou com pressa. Agentes baseados na comunidade podem ser designados para sair de uma casa ou apartamento ao lado exatamente no mesmo horário que o alvo, repetidamente. Alternativamente, um CBA pode interceptar o alvo um pouco antes de casa e chegar exatamente no mesmo horário que o alvo. Embora possam parecer atos triviais, tenha em mente que o alvo terá essas coisas, triviais, acontecendo todos os dias, e interceptações repetidas como essas forçarão o alvo a sempre observar tais atos, essencialmente garantindo que o alvo nunca tenha um bom dia. Este é o objetivo: garantir a punição do alvo. Operações de interceptação semelhantes são realizadas com veículos. O centro pode programá-las todos os dias em que o alvo se desloca, e tanto para o trabalho quanto para casa. As interceptações de veículos são particularmente eficazes quando o alvo vê o mesmo veículo em um comboio de interceptação tanto pela manhã quanto no trajeto noturno. Como as interceptações de veículos podem ser perigosas, o CBA designado para o dever de interceptação de veículos deve concluir com sucesso um curso de treinamento especial antes da designação real. Aqui estão alguns exemplos de interceptações de veículos que um agente comunitário, CBA, pode esperar que sejam designadas. Estacionamento para evitar que um alvo saia de uma área de estacionamento e desapareça. Estacionar veículos comerciais frequentemente, perto da casa do alvo com algo em comum sobre esses veículos, como não haver necessidade para esse comércio, ou apenas vans brancas sem identificação para fazer o alvo pensar que a van está lá para conduzir vigilância.